paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando da carta aos Hebreus. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós já vimos a revelação de Deus através do seu Filho e agora nós vamos ver no resto do capítulo 1 e um pedaço do 2 a respeito da superioridade do Filho aos anjos. Ele já deu a entender isso no finalzinho, né, da parte anterior, né, do verso 4. Mas aí, a partir do 5º, ele trata especificamente sobre essa comparação entre o Filho e os anjos e a superioridade do Filho em relação aos anjos. Então, nós vamos ter aqui vários aspectos. Separei por 9 aspectos diferentes. O primeiro aspecto está lá no Salmo 2:7. O Senhor disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ora, se ele diz que tu és meu filho, mas assim, Eleni, isso não foi dito para Davi? Ok, ele foi dito para Davi, mas num primeiro momento era uma aplicação imperfeita para ele. Era filho, mas uma afiliação que ainda não havia se aperfeiçoada. Porque esta adoção dos que professam fé só havia sido instaurada quando veio Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, e a fé foi direcionada para ele. Portanto, quando eu tenho fé em Jesus, eu sou adotada à família de Deus. Por que eu sou adotada? Porque eu creio no seu Filho, que é o meu irmão mais velho, Jesus. Portanto, aqui eu tenho uma passagem messiânica. Olha, isso não pode ser aplicada a um anjo, isso teve que ser aplicada ao Messias, ao Filho, porque Jesus é superior em relação à filiação, né? Nós temos aí 2 Samuel, por exemplo, que ele fala, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. O cumprimento perfeito disso veio com um descendente de Davi, que foi Jesus. Ora, quando eu falo de geração e de adoção, lembrem-se que gerou aqui é no sentido da encarnação de Jesus. Cuidado com isso, porque Jesus, na sua forma pré-existente, divina, ela não foi gerada como os anjos foram gerados, como eu e você fomos gerados. Jesus, na sua forma humana, foi gerado. Foi gerado por que ele foi gerado? Porque o que era palavra, o que era verbo, encarnou, virou carne. Ele habitou entre nós. Então, a geração aqui é aquela geração que aconteceu no ventre de Maria. É aquela geração de um Jesus encarnado, de um Jesus feito homem. Portanto, esta geração é a geração do homem se fez carne e habitou entre nós. Portanto, na época de Maria. Não do Jesus ou do Cristo, vamos dizer assim, porque ele não se chamava Jesus antes, ele se chamou Jesus depois de encarnado. Ele foi chamado
Cristo quando ele foi chamado Cristo antes disso. Ele era filho, ele era a palavra, ele era o verbo. E o verbo não foi criado. O verbo é pré-existente junto com Deus. O terceiro aspecto é no Salmo 89, 27, também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra, diz o Salmo. Então, quem é esse primogênito? Este primogênito é Jesus, que haveria de vir. Este salmo também é um salmo messiânico. A referência é quando o verbo se fez carne, quando Jesus nasceu. Ora, e quando Jesus nasceu, a função dos anjos era adorar. Era adorar. Quando Jesus, que se fez carne, nasceu, ele foi feito primogênito da criação, ele foi feito primogênito dentre os mortos, né, os ressurretos dentre os mortos, e ele foi feito primogênito entre muitos irmãos. Portanto, ele é o nosso irmão mais velho. A referência, portanto, é esse nascimento. Ora, os anjos, quando Jesus nasceu, os anjos foram homenagear Jesus. E isto é prova de que os próprios anjos consideravam o Filho, Jesus, como superior a eles. Mesmo que, nesse momento, ele estivesse feito a imagem de um humano, né? Mas ele não deixava de ter o seu componente divino. Um quarto motivo, Deus criou os anjos para adorar. É isso que está no Salmo 148, 2 e 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Os exércitos aqui fazendo referência aos anjos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, eles devem louvar o nome do Senhor porque eles foram criados pelo mando, pela palavra. Mandou, é palavra, e logo foram criados. Eles foram criados pela palavra de Deus. Então, eles são criaturas. Não como eu, você, porque eles são um pouco superiores, mas eles são criaturas. E eles funcionam dentro dos limites para o qual aquela criatura foi criada. E para que ela foi criada? Para levar a efeito os desejos do seu Criador. Eles são mensageiros. Eles adoram. A tarefa deles é servir e adorar. A tarefa do filho é exercer soberania, poder. É diferente. Os anjos, eles são pouco superiores aos homens, mas eles não chegam nem perto da superioridade que é o filho. Quinto, lembramos o Salmo 45, 6 e 7, que também é messiânico. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então veja aqui, tudo que eu estou mencionando aqui, todos os salmos, todas as passagens que eu estou mencionando aqui, está parafraseada, ela está escrita no capítulo 1 de Hebreus. Eu estou indo na fonte, eu estou indo àquela menção que o autor de Hebreus faz, eu estou indo na menção, eu estou indo no Salmo, eu estou indo em 1 Samuel, eu estou indo lá. Tá? Então aqui ele está dizendo também que haverá de existir um Messias, portanto é messiânico também. Eu estou falando de cetro de equidade. Este caráter, cetro, é soberania. Cetro, quem tem é rei.
Cetro é caráter, é soberania. Equidade é outro caráter. É caráter de tratar com igualdade e com justiça. Isso também faz parte do caráter da natureza do filho. Porque ele é justo e porque ele trata as pessoas com igualdade, com justiça, ele deve abominar a iniquidade. No pensamento hebraico, quem ocupava o trono de Davi era o representante de Deus. Assim, eu posso me dirigir ao Deus, a Jesus, chamando-o de Deus, porque ele vai sentar-se no trono da justiça e da equidade. Sim, ele vai julgar. Ele vai julgar, lá na frente ele vai julgar. É só ler Apocalipse. Então eu tenho aqui, amados, uma associação com a soberania, com o trono de majestade, porque o Messias exerceria o cetro de equidade, de justiça. Sexto, ele fala da unção. Já vimos agora há pouco ali da unção, que será ungido. Ele fala mais especificamente no verso 23, perdão, no Salmo 23:5, ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então eu estou falando de uma unção. Quem era ungido? Ungido era o profeta, algumas vezes. Ungido era o sacerdote, especificamente o sumo sacerdote, e ungido era o rei. Então o que ele está dizendo aqui? Unges a minha cabeça com óleo. Significa dizer que o filho está sendo ungido. Ungido como o quê? Como rei, como sacerdote. Ou como profeta, mas como rei, como sacerdote. E a unção que era realizada nas festas daquela época, o dono da casa, o hospedeiro, ele colocava óleo sobre a cabeça daqueles que estavam festejando e colocava vinho no cálice das pessoas. Isso demonstrava a alegria, uma ocasião de festa, uma ocasião de rejubilação, de júbilo, quando estavam entre eles. Então nós vamos ver aqui que o autor, ele lembra que o Messias seria ungido. Inclusive, a palavra Mashiach em hebraico, ou Christus em grego, quer dizer ungido em português. Então, Cristo ou Messias ungido é a mesma coisa. E ele está dizendo aqui no verso 5 do Salmo 23, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ou seja, haverá prosperidade, haverá abundância, haverá unção, haverá alegria, haverá júbilo. Os anjos não são assim, mas Jesus é. Sétimo, lembra o autor o Salmo 102, do 25 ao 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. E aí, ele diz, tu, porém, é o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Ora, o que ele está falando aqui do Messias? O que ele está falando aqui de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Ele está transferindo para o Filho aquilo que era aplicado a Deus. O que era aplicado a Deus? O seu caráter de imutabilidade.
O filho, tal qual o pai, porque ele tem o mesmo caráter, a mesma essência, ele era tal qual o pai, ele é imutável. Céu e terra vão perecer. A criação vai desaparecer. Por mais que uma montanha, a gente mesmo, como é que uma montanha vai mudar? Isso muda. Então ele está contrastando com a estabilidade divina e a imutabilidade das coisas que foram criadas. Esta estabilidade é inabalável, não tem força que faça modificar. Em outras palavras, Jesus Cristo, ungido, Filho de Deus, é eterno, como Deus é eterno. Oitavo, Deus vai entronizar o Filho. Isto está escrito no Salmo 110:1, que nós já vimos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então aqui Deus está entronizando o Filho. Assenta-te. Quem assenta-te? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido, Mashiach, é o que vai ser entronizado, não os anjos. Portanto, eu tenho aqui assentado no trono a soberania. Eu tenho aqui assentado no trono o poder absoluto sobre os inimigos, porque pisar aos pés quer dizer vencer. Os inimigos colocavam os pés no pescoço do vencido. Portanto, aqui eu estou falando de vencer. A entronização e a vitória vai estar ligada a algo que Jesus veio, enquanto homem, fazer aqui na terra, que foi a expiação pelos pecados. E isto ele fez na cruz. Então, meu amado, lembra disso. Jesus é Cristo, ele é ungido, mas ele também é Senhor, porque ele está entronizado diante de Deus, no trono, tendo aos seus pés os inimigos. Nono, ele fala da supremacia do Senhor sobre os inimigos também no verso 6 do Salmo 8. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Significa dizer que não há nada que não esteja sob o poder e o domínio do Senhor. Ele fala, portanto, da supremacia do Senhor novamente neste salmo. Isso vai contrastar a realeza do Filho de Deus, a supremacia, o poder do Filho, com uma função de ministração dos anjos, porque eles ministravam a adoração diante de Deus, diante do Senhor. A eles, uma função de serviço. Ao nosso Deus, uma função suprema de realeza, de poder e de domínio. Portanto, cada um numa função diferente, e a função de Jesus é muito superior à função dos anjos. Amém, amados? Bons estudos.